Ajnana-timirandasya jnana-jala-shalakaya Chakshurumilitam yena tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev a todos, boa noite. Capítulo 2, Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 52. Yadate mohakalitam buddhir vyati taryashyati tada gantashi nirvedam srotavyasya srutasya cha. E a tradução: quando o teu intelecto tiver passado além da floresta da ilusão, serás indiferente àquilo que ouvirás no futuro e ao que já ouviste. Ok, dar um bocadinho de contexto. Capítulo 2, nós sabemos que é sobre Arjuna continuar a sua lamentação, que advém do capítulo 1, quando ele não quer lutar e recusa-se a lutar, e Krishna não fala. E no capítulo 2, Krishna inicia o seu discurso e o seu diálogo com Arjuna, e começando por lhe dizer: man up, faz-te homem e luta. É mesmo isso que está nos versos. Ser digno do guerreiro que és. Passando depois por lhe explicar a alma e as características da alma, a natureza da alma. Daí advém um discurso e um dissertar sobre que ele é a alma, Arjuna é a alma, e não este corpo e este mundo material. Depois fala um pouco sobre o dever que o guerreiro tem. Fala de Karma Yoga, o desapegarmos dos frutos da nossa ação, e é aqui no verso 52, portanto Karma Yoga no verso 47, e no verso 52 Krishna fala sobre o intelecto. Quando Krishna refere que quando o teu intelecto tiver passado além da floresta da ilusão, serás indiferente àquilo que ouvirás no futuro e ao que já ouviste. O que ouvirás no futuro e o que já ouviste refere-se às qualidades negativas que nós temos, àquilo que Arjuna se vai percebendo que tem. Nesta fase ainda da conversa ainda não, mas aos poucos Krishna vai levá-lo a perceber. Mas acima de tudo tem uma palavra-chave neste verso, que é o intelecto. Na procura do que é o intelecto, que todos nós sabemos, muitas pessoas confundem com intelecto com a mente. O intelecto é diferente da mente. Num dos Insights of the Masters do nosso Guruji, o Guruji refere que a mente é aquilo que tudo controla, aquilo que está sempre conectada com o exterior. A mente que age de acordo com os sentidos, de acordo com os objetos dos sentidos, ou seja, o mundo exterior e o que o atrai. De acordo com o nosso Guruji, agora num dos últimos satsangs que ele deu nas Maurícias, ao dizer-nos que a mente controla tudo. Portanto, a mente controla tudo e, inclusive, ele diz, a mente controla o intelecto. Portanto, mente é diferente de intelecto. Mente é aquela que está apegada ao mundo exterior e às nossas ações que são feitas debaixo de expectativas e apegos e desejos, enquanto o intelecto é aquele que discrimina. Um dos comentários que o Guruji diz foi: quando a mente tiver erradicado as qualidades negativas, o intelecto passa a estar focado no divino. Ou seja, quando a mente for positiva, estiver prescindido das qualidades negativas que existem, o intelecto vai ter a escolha, vai ter o discriminar e o discernimento de escolher o foco no divino. E isto leva-nos a um verso mais à frente no Bhagavad Gita, no capítulo 3, quando Krishna refere hierarquicamente todos estes fatores. Refere que a matéria é o mais baixo e que os sentidos são superiores à matéria, que a mente é superior aos sentidos, que o intelecto é superior à mente e que a alma é superior ao intelecto. Então o intelecto está no meio, está entre a mente e a alma. E é aquele que nos dá a faculdade de poder escolher. E é aqui que nós temos a decisão. E é aqui, como o Guruji disse agora há pouco,
que é aquilo que vocês escolherem, é aquilo que vocês serão. É o poder que nós temos. Nós sabemos que a nossa ação tem 5 componentes, sim, que Deus faz parte da ação, sim, mas sabemos que somos parte dessa ação. Somos parte dessa escolha. Temos a alma como um dos fatores da ação e temos as nossas competências. Onde nós focarmos as nossas competências é onde poderemos vir a agir com aquilo que realmente somos, que é a alma, mas cabe ao intelecto escolher e decidir bem. Se falamos que o intelecto é aquele que discrimina, podemos vir a falar de discriminação. Discriminar é escolher e é escolher o caminho do intelecto. Nós queremos que o intelecto, de acordo com o nosso Guru, o intelecto vá escolher o coração. Se nós formos escolher o intelecto e formos para a mente, se nos direcionarmos, se escolhermos ouvir a nossa mente, vamos estar a alimentar a nossa mente, sim, dos desejos, dos apegos, etc. Até de inclusive algum conhecimento que, por mais, segundo as palavras do nosso Guru, por mais auspicioso que seja, por mais espiritual que seja, se o intelecto não estiver focado no coração, nem sequer esse conhecimento é válido. Não serve de nada, segundo as palavras dele. Só quando nós utilizamos esse conhecimento para o nosso coração, para alimentar a nossa Bhakti, para praticarmos a nossa Bhakti Yoga, para fazermos desta relação com ele uma relação de amor e não uma relação de conhecimento, aí sim é que o podemos conhecer. Aí sim é que o podemos conhecer. E porquê? Porquê que o podemos conhecer? Porque temos essa oportunidade de não agir com a mente. Lembramos, no capítulo 2 há um verso, ou 2 versos, que são a condição humana, que é 2 versos que nós devemos sempre ter connosco. E devemos sempre ter esta equação connosco. Que é os sentidos que agem para os objetos dos sentidos, que agem em função da mente, dos órgãos dos sentidos, da mente, dos desejos, que traz estes apegos. Estes apegos e estes desejos, depois destas ações que são solicitadas pela mente, trazem raiva. E o Guru, por vezes nós traduzimos para frustração, e o Guru, num dos seus satsangs, disse claramente raiva, que nos traz perda de memória, essa raiva que nos pode trazer a perda de memória. Eu amo alguém e debaixo de raiva já nem me lembro que a amo. Que nos traz a ilusão ou a perca da noção da realidade e que traz, e aqui entra o intelecto novamente, que nos traz perda de discriminação. Os desejos, os apegos, trazem frustração ou raiva que nos poderão fazer decidir mal. E ao decidirmos mal, poderemos estar confusos ou perdidos, que é a última parte do verso. Se nós levarmos isto em consideração e se tivermos isto bem presentes, poderemos estar mais aptos para discernir bem. Quando decidimos bem, temos outro aspecto. Temos que ser determinados. Quais as características que Krishna apresenta como um ser que é determinado? Ele diz, no final do Bhagavad Gita, ele diz que é aquele que consegue estabilizar a mente, a respiração e os sentidos. Voltamos ao mesmo. Estabilizar a mente, a respiração e os sentidos. O Guruji diz que quando alguém tem este único objetivo, que é a realização de Deus, vai controlar a mente, os sentidos e passa a controlar a vida. Eu fiquei muito contente com o comentário que ele deu no Bhagavad Gita, essencial, porque de repente ele também diz: é como pôr a bola na baliza. Quando assistem ao campeonato do mundo, palavras dele, quando assistem ao campeonato do mundo, veem todos os jogadores a correr. Eles são determinados. Alguns. Não. Eles são determinados, conhecem o seu objetivo e conhecem a sua meta. Eles fixam as suas mentes naquele objetivo. Mais uma vez, o poder
de que se nós escolhermos focar a nossa mente, alcançamos o objetivo que poderá estar ligado, ou deverá estar ligado ao nosso coração, como falámos anteriormente, e à nossa alma, que é nos conhecermos a nós próprios para conhecer também o divino. Ainda o Guruji diz, a sua visão torna-se focada e constante. Para sermos determinados no seu melhor, há uma coisa que temos que fazer, ou uma das muitas coisas que temos que fazer, e falámos nisso a semana passada, que é priorizar o Guru. Lembro-me que este comentário, feito em 2014, é feito imediatamente após eu ter regressado também do Campeonato do Mundo, com 3 jogos eliminados desse Campeonato do Mundo, e lembro perfeitamente de ter chegado a Portugal, ter estado um dia e ir para a Alemanha para o Guru Purnima. O Guruji deu um darshan. E eu chego e já não vi o Guruji há muito tempo, estava cheio de saudades, e disse, darshan, maravilha. E cheguei lá, e ele, ainda o darshan era com as mãos aqui, com os polegares a apertar o terceiro olho, assim, acho eu, ele é que sabe. Mas eram as mãos dele colocadas na nossa cabeça, e ele fez o darshan, aquele olhar de amor, divino, etc. E ele tira as mãos e diz, What happened in the World Cup? O que é que aconteceu no Campeonato do Mundo? E eu, hã? E eu, futebol agora? Ele disse, yeah, what happened? O que é que aconteceu? E eu disse, agora? Darshan, bhajans, pessoas à espera. E ele, não, jantamos logo. Ok, tudo bem. Nós estávamos debaixo de um processo de renovação. E eu tinha de decidir se ou não sair da seleção, se renovava ou não. E eu tinha-lhe dito, a história já contei, portanto, em short, em curto, tinha-lhe dito que queria sair, ele disse que era melhor eu ficar, eu depois disse que sim, muito obrigado. Depois, passado uns meses, já me deu vontade de sair outra vez, ou seja, não priorizar o Guru. E um dia ele vem a descer na casa do seu primo Ravi, vem a descer as escadas e diz-me, então, Sitaram, está tudo bem, então o que é que decidiste? E eu disse, eu decidi ficar. E ele disse, não, o que é que tu decidiste? Eu já tinha decidido sair, não é? Depois dele dito para eu ficar, eu disse, não, eu decidi ficar. E ele disse, não, o que é que tu decidiste? Eu disse, não, eu decidi sair. E ele disse, então eu abençoo-te. Acontece que quando chega à decisão, 15 minutos antes da decisão, eu já nem sabia o que é que havia de fazer, se ficar ou sair. E lembro perfeitamente, faltavam 15 minutos para a decisão que eu tinha que dar, era às 8 da noite, era 7:45, eu estava exausto, e esta minha decisão, esta minha reflexão, esta minha tomada de decisão tinha 1 ano e meio. E em 15 minutos eu não sabia o que havia de fazer. E lembro de agarrar a minha japa-mala e dizer, eu desisto, esquece, já não consigo mais. Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya, Om Namo Narayanaya. E de repente, espera aí, mas este emprego dá-me mais tempo para eu poder estar com o meu Guru. E saio a correr. E chego e digo, eu fico. E quando esse jantar, pós-darshan que eu acabei de partilhar, esse jantar ele me pergunta, então, ficaste ou saíste? Eu disse, não fiquei. Ele disse, porquê? Eu disse, porque desta forma tenho mais tempo para estar contigo. Eu recebi um dos maiores olhares de amor que eu recebi em toda a minha vida, da parte dele, porque dele são sempre os melhores olhares de amor, e fiquei encantado. Se aprendi a priorizar o Guru? Não. Incrivelmente, não. Porque ainda há pouco tempo, na ida para a Coreia, ele disse para eu apanhar o avião na quinta-feira para ir ter com ele, e eu disse, não, é melhor não, porque é melhor apanhar o avião na sexta, porque o visa sai na sexta. E ele disse, não, é melhor apanhar na quinta. E eu disse, não, mas é melhor apanhar na sexta. E fui na sexta. E quando cheguei à senhora do check-in, ela disse-me, não, o seu teste de Covid tem mais de 72 horas, não pode viajar. E nessa altura o Guru liga-me, tá, FaceTime, e eu carrego, deixei a senhora a falar sozinho, e ele disse, eu disse que era para vir na quinta. E eu disse, mais uma vez, fui estúpido, peço desculpa. E ele disse, ok. Eu disse, não, mas espera aí, eu vou ter contigo. Ele disse, não. Eu disse, sim. E ele disse, não, vou para a França. Eu disse, está bem, não interessa, eu vou aí mesmo. Mesmo que não estejas, eu vou aí. Porque agora é a única forma que eu posso, para me sentir menos mal.
Ele disse, tu vens, mas eu não estou cá. E eu disse, está bem, mas eu vou. Porque havia uma escala de 3 horas em Frankfurt. E ele, não, está a trânsito 3 horas. Então saímos do aeroporto, pedi ao Swami Keshava para me buscar, o Swami foi-me buscar, saímos do aeroporto direito ao Ashram, chegamos ao Ashram, vou à casa do Guru e estava ele. E eu disse, então, ele disse, houve aqui um atraso, não deu para sair antes. E deu-me 15 minutinhos ali. E voltei para o aeroporto. Não o priorizei à primeira. E priorizei uns anos antes. E é este intelecto que tem que nos fazer escolher e discernir bem. Para acabar, o Guru fala, ainda agora falou, e eu acho que eu queria trazer isto porque o Guru falou agora há 2 dias e para quem não ouviu achei excelente. Ele fala, como ele disse anteriormente, os jogadores de futebol focam a vossa mente. Então ele fala em focus. Focus, focar. Quem ouviu o satsang, ele diz F é para fun, é para alegria, que devemos ser alegres. O de focar, organização, para nós nos organizarmos a nós próprios. C de caráter. U, ele deu aqui um nozito, e disse que era para yourself, ou seja, para o nosso ego, para deixarmos de parte o nosso ego. E S para serviço. Falando em serviço, esta semana telefonei a uma devota, estava ao telefone com uma devota e ela contou uma história que eu disse, tenho que partilhar isto é excelente. Ela está em seva, modo seva e profissão ao mesmo tempo. Há alturas que nós só estamos com a profissão e pouco seva, há alturas que estamos com seva e profissão e há alturas que estamos com muito seva e olhamos, a minha profissão, o que é que eu vou fazer? E ela está nessa fase. Estou a deixar algumas coisas para trás. Eu disse, e então? Mas olha, correu bem. Ele disse, então, o que é que se passou? Eu disse, ando aqui dias e dias ao telefone e reuniões. Eu olhei para ele e disse, olhei para o altar e disse, Guruji, tu tens que me arranjar clientes, porque eu não ando a trabalhar nada para conseguir arranjar os clientes para fazer as minhas terapias, etc. E eu tenho que ganhar algum dinheiro, mas eu passo a vida a fazer seva, portanto, não sei, arranja-me clientes. Eu disse, justificado. E ela disse, não, passado meia hora telefonaram-me 2 pessoas e pronto, já tenho clientes para esta semana. Disse, ok. Seva, serviço altruísta. Ele ouve-nos sempre. Serviço sem querer recompensa. Serviço sem querer elogios. Apenas seva. E é isso que devemos fazer para nos aproximarmos mais daquilo que é estar perto dele, senti-lo mais connosco, e isso depende sempre também do nosso intelecto. Jai Gurudev.